Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades e Fatos. Confira a seguir várias curiosidades aleatórias que você provavelmente não conhecia. A cada minuto, cerca de 72 horas de conteúdo são enviadas ao YouTube. O Monte Everest é a montanha mais alta da Terra, com 8.849 metros. Ela cresce cerca de 4 milímetros por ano. Já a montanha mais alta do Sistema Solar fica localizada em Marte, o Monte Olimpo, com cerca de 27 km de altura, mais de 3 vezes a altura do Monte Everest. Durante o fenômeno da superlua, estima-se que o diâmetro lunar possa aumentar em até 14%. Existem mais formas de vida vivendo em sua pele do que a quantidade de humanos vivendo no planeta. A composição química das lágrimas muda de acordo com o motivo do choro. Se suas lágrimas são causadas por estresse, raiva, tristeza ou mesmo felicidade, elas contêm o hormônio do estresse como forma de nos livrarmos dele, razão pela qual o choro é terapêutico. Existem mais bactérias no nosso organismo do que pessoas que já viveram na Terra. Estima-se que exista mais de 100 trilhões de bactérias vivendo no nosso corpo. As pegadas dos astronautas ainda continuam na Lua. Mesmo décadas depois de o homem ter pisado nela, é possível seguir os passos dos astronautas. Isso se deve ao fato de que a Lua não tem atmosfera, portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento ou chuva. A água-viva australiana, ou vespa do mar, é o animal mais venenoso do planeta. Estima-se que esse animal seja responsável por pelo menos 100 mortes de pessoas todos os anos. Somando todas as mortes desde 1954, a quantidade de mortes passa dos 5.500. Para a pessoa sobreviver à picada desse animal, ela precisa ser tratada imediatamente e o único remédio para isso é o vinagre. Aplicar uma boa quantidade de vinagre no local da picada neutraliza o veneno, porém não alivia a dor. As estátuas da Ilha de Páscoa são esculturas monolíticas que foram construídas entre os anos de 1250 a 1500 d.C. Existem mais de 880 estátuas espalhadas pela ilha. Muitos afirmam que elas foram construídas pelos primeiros habitantes do local, em homenagem aos seus antepassados. O Moai mais alto possui quase 10 metros de altura e 82 toneladas. O objeto mais caro de todo o universo é o asteroide 16 Psyche. Esse asteroide contém ouro suficiente para deixar todos os habitantes do planeta milionários. O asteroide é avaliado em 10.000 quatrilhões de dólares, ou 10 vezes 18 zeros. A NASA e a SpaceX planejam lançar uma missão para explorar o asteroide. Quem já assistiu Game of Thrones ou já jogou God of War 2 certamente se lembra da enorme estátua que guardava o porto da cidade, o Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa gigantesca estátua representava Hélios, o deus grego do sol. A estátua tinha 33 metros de altura e ficava na entrada do porto da cidade de Rhodes, na Grécia. A pirâmide de Quéops, no Egito, foi construída há 2.250 anos antes de Cristo. Tem quase 140 metros de altura. Na sua construção, foram usados mais de 2 milhões de blocos, pesando entre 2 e 80 toneladas. Levou mais de 25 anos para ser construída e envolveu mais de 10.000 trabalhadores. Os pilares da criação são um aglomerado de poeira e gases que fica na nebulosa da Águia. Esse local é um enorme berçário de estrelas. Curiosamente, alguns cientistas afirmam, embora existem muitas controvérsias, que eles explodiram há mais de 6.000 anos atrás em uma supernova, que destruiu todos eles. Devido à distância de 6 a 7 mil anos-luz, a explosão ainda não pôde ser vista da Terra, algo que só vai acontecer daqui a 1000 anos. O maior inseto do mundo foi descoberto recentemente na China, um bicho-pau de 63 centímetros de comprimento. Esses insetos representam mais de 3.000 dos mais de 807 mil espécies de insetos no mundo, descobertos até hoje. Em 1939, na Inglaterra, ocorreu o maior extermínio de animais de que se tem registro. Em menos de um mês, foram sacrificados mais de 750 mil pets. Seguindo a orientação do governo britânico, milhões de pessoas
sacrificaram seus bichinhos de estimação na iminência da Segunda Guerra Mundial. Tem um vídeo aqui no canal falando detalhes sobre esse assunto. Você sabia que o planeta mais quente do Sistema Solar não é o que está mais próximo ao Sol? Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol, porém Vênus é o planeta mais quente. Isso porque Mercúrio não possui atmosfera para reter o calor do Sol. Vênus, por outro lado, é envolto em uma atmosfera espessa, 100 vezes mais densa do que a atmosfera da Terra. Isso impede que o calor do Sol escape para o espaço, elevando a temperatura do planeta, que pode chegar a 468 graus Celsius. Mercúrio chega até 427. Um pedacinho do tamanho da cabeça de um alfinete de uma estrela de nêutrons tem massa de mais de 1 bilhão de toneladas. Chichén Itzá foi uma das principais cidades maias. Está localizada na península de Yucatán, no México. Nessa cidade está localizada a pirâmide El Castillo, ou templo Kukulcán, o deus serpente. Durante os equinócios da primavera e outono, o sol faz sombra na pirâmide, que se assemelha a uma cobra. Sua estrutura contém 365 degraus, o mesmo número de dias do calendário maia. O Cristo Redentor é uma estátua de Jesus Cristo que fica no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro. Foi construída entre os anos de 1926 e 1931. A estátua possui 30 metros de altura. Seus braços de ponta a ponta possuem 28 metros. Os mosquitos são os animais mais letais do mundo. Eles causam mais mortes de seres humanos do que todas as guerras da história. Esses pequenos seres matam cerca de 750 mil pessoas todos os anos. Ao contrário do que muitos pensam, o Taj Mahal não é um palácio e sim um mausoléu, construído pelo imperador Shah Jahan em homenagem à sua falecida esposa. O mausoléu, construído em mármore branco, demorou 22 anos para ser finalizado e envolveu mais de 20 mil trabalhadores. Seu complexo inclui um imenso jardim e a capela central que abriga o túmulo da falecida esposa. Em 1983, o Taj Mahal foi declarado Patrimônio da Humanidade. É considerado por muitos o maior exemplo de arquitetura moderna. Stonehenge é um monumento pré-histórico localizado na Inglaterra. Arqueólogos acreditam que foi construído entre 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. O local é composto por pedras que chegam a pesar 44 toneladas. O propósito de Stonehenge ainda continua sendo um grande mistério. Algumas teorias sugerem que pode ter funcionado como uma espécie de calendário antigo. Outros indicam que pode ter sido um cemitério ou um local de cura e rituais. O cérebro de Einstein ainda está entre nós. Cientistas o mantêm conservado até os dias de hoje, numa solução de álcool etílico e etanol, onde realizam estudos a fim de encontrar explicações para sua genialidade. Mas até hoje, nada de especial foi descoberto. Durante anos, as pessoas ficaram intrigadas com um dos colapsos sociais mais misteriosos da história, o da civilização maia. O povo maia abandonou dezenas de cidades na península de Yucatán, no México, nos anos 700. Uma civilização altamente desenvolvida se acabou repentinamente. Em 2012, um estudo detalhado feito pela Universidade do Arizona concluiu que os maias destruíram tantas florestas que isso alterou a capacidade do solo em reter radiação solar, o que tornou as chuvas escassas. Isso resultou numa enorme seca. Com menos comida, os maias foram forçados a abandonarem suas cidades e, aos poucos, eles sumiram completamente. Cerca de 2.500 canhotos morrem por ano. A grande maioria dos acidentes são causados por máquinas e equipamentos criados para os destros. A Terra está repleta de vírus. Existem cerca de 10 nonilhões de vírus, 10 vezes 31 zeros no planeta. Isso é mais do que as estrelas do universo conhecido. O terremoto mais forte já registrado aconteceu na cidade de Valdívia, no Chile, em 1960. O terremoto, com 9,5 de magnitude na escala Richter, foi tão forte que foi o equivalente à explosão de 20.000 bombas atômicas e reduziu a duração dos dias em alguns milissegundos. A cidade de Atlântida foi descrita pela primeira vez no ano de 360 a.C. por Platão. Na história, os atenienses atacaram Atlântida, terminando com a cidade desaparecendo no mar.
Embora seja tema de diversas histórias e filmes, os cientistas não acreditam que ela seja real. Quando foi escrita por Platão, o conto de Atlântida deveria ser apenas um exercício sobre renascimento, poder e corrupção, nada de real. Dos mais de 1.500 pessoas que afundaram no Titanic, pouco mais de 300 foram encontradas. Mais de 1.200 corpos estão perdidos no oceano até os dias de hoje. Muitos entraram em estado de decomposição ou se desintegraram devido às condições existentes no oceano. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia. Pripyat já teve quase 50 mil habitantes. Hoje está abandonada. No local, ocorreu o acidente nuclear mais grave da história, o desastre de Chernobyl em 1986. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, com mais de 11 km de profundidade. Dentro dela, caberia o Monte Everest inteiro e ainda sobraria quase 2 km. A decomposição do corpo humano começa apenas 4 minutos após a morte. O Coliseu em Roma é o maior anfiteatro já construído, medindo 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 56 metros de altura. Foi construído por ordem do imperador Vespasiano no ano de 71 d.C. Porém, a obra só foi concluída no ano de 80 d.C. Tinha uma capacidade para 50 mil espectadores. Estima-se que 500 mil pessoas tenham morrido em sua arena. Há uma lâmpada que permanece ligada continuamente desde 1901 na cidade de Livermore, na Inglaterra. Estudos indicam que existem mais de 24 trilhões de formigas no planeta. Elas representam cerca de 20% da biomassa animal terrestre, quantidade maior do que a dos vertebrados. Estima-se que o iceberg que se chocou contra o Titanic começou a se formar mais de 1000 anos antes de Cristo. A boneca Barbie, na verdade, chama-se Barbara Millicent Roberts e seus pais chamam-se George e Margaret Roberts, da cidade de Wisconsin, Estados Unidos. Os peixes palhaços têm um incrível poder de adaptação. Eles nascem sempre machos, mas podem se tornar fêmeas dependendo das condições de acasalamento. Os flamingos nascem brancos. É a sua dieta rica em camarão que dá a eles esse tom rosa ao longo da vida. A rotação da Terra está diminuindo gradativamente. Ela gira 17 milissegundos mais devagar a cada 100 anos. Isso quer dizer que os nossos dias estão mais longos. No entanto, só conseguiremos notar a diferença daqui a 140 milhões de anos, quando um dia passará a ter 25 horas. A aranha-teia de funil é a aranha mais venenosa do mundo. A neurotoxina liberada no momento da picada atinge o sistema nervoso e, caso não haja tratamento imediato, pode levar a pessoa à morte. Encontradas na Austrália, é uma espécie de aranha altamente agressiva quando se sentem ameaçadas. Uma espiga de milho sempre contém um número par de fileiras, normalmente 16 e 800 grãos em média. Já imaginou uma tempestade que pode durar quase 160 dias? Esse fenômeno acontece no Lago Maracaibo, na Venezuela. Conhecidos como relâmpagos de Catacumbo, entrou no Guinness Book pela maior concentração de relâmpagos, 250 por quilômetro quadrado a cada ano. Em algumas épocas do ano, como em outubro, há em média 28 raios por minuto, uma verdadeira tempestade sem fim. O beija-flor é a menor ave do mundo e é o único pássaro que voa para trás. Possui cores vivas e muito diversificadas. Ao contrário do que muitos pensam, essas cores não vêm da pigmentação das suas penas. Elas são resultado de um fenômeno chamado de iridescência, que alteram as cores do beija-flor. Seus filhotes não chegam a medir 2 centímetros. O Vale da Morte, na Califórnia, chama a atenção pelas suas pedras caminhantes. O lago seco de Racetrack Playa é marcado por centenas de trilhas causadas por pedras que parecem se mover sozinhas. Essas pedras, de mais de 300 quilos, deixam suas trilhas pela superfície do deserto a cada 10 anos. Em 2009, uma sonda enviada pela NASA para fotografar e monitorar a Lua mostrou que as bandeiras deixadas pelos astronautas entre 69 e 75 continuam por lá. Porém, devido à ação dos raios ultravioletas, elas estão completamente desbotadas. A muralha da China não pode ser vista do espaço.
O que os astronautas achavam que fosse a muralha, na verdade é um rio entre montanhas. As baratas existem há mais de 120 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros vagarem pela Terra. Elas são tão resistentes que, mesmo que tenham a cabeça cortada, elas continuam vivendo por vários dias. Isso porque o seu cérebro está localizado ao longo do corpo e não na cabeça. Assim, ao ter a cabeça cortada, a barata morrerá de fome e sede, e não pela amputação em si. Não é possível hipnotizar uma serpente com uma flauta. As serpentes são surdas, e o que as acalma é o movimento do instrumento. Você já se perguntou por que os personagens dos animes gritam quando estão atacando? A maioria dos animes começaram como mangás, em imagens estáticas em preto e branco, sendo muito difícil quando um cartunista tinha de mostrar uma cena de luta. Por esse motivo, eles desenhavam os personagens gritando em suas cenas de luta. A palavra Coca-Cola é a segunda palavra mais entendida do mundo, ficando atrás apenas da palavra OK. A primeira cidade fundada pelos portugueses no Brasil foi a cidade de São Vicente, no litoral paulista, no ano de 1532. As formigas são tão antigas quanto os dinossauros. Um estudo da Universidade de Harvard descobriu que as formigas surgiu pela primeira vez durante o período Cretáceo, 130 milhões de anos atrás. Elas sobreviveram ao asteroide que extinguiu os dinossauros e também à Idade do Gelo. Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular. O buraco mais profundo feito pelo ser humano está localizado em Kola, no Círculo Polar Ártico, com mais de 12 km de profundidade. A obra foi realizada pela União Soviética durante a Guerra Fria. O objetivo era atingir o manto terrestre. Os trabalhos foram interrompidos antes da metade. Atualmente, o buraco encontra-se totalmente lacrado. Alguns moradores da região afirmam ouvirem vozes e gemidos vindos de dentro do buraco. De acordo com eles, os gritos são de almas atormentadas no inferno. O frio não causa resfriados. Os resfriados são provocados por vírus e não pelo frio. O fato é que, quando faz frio, passamos mais tempos em locais fechados e em áreas comuns como escolas e escritórios. Além disso, em regiões com pouca umidade, as fossas nasais secam mais facilmente, e tudo isso contribui para facilitar o contágio. Os morcegos não são cegos, eles veem quase tão bem quanto os humanos. Orientam-se graças a seus olhos e ao sonar, que os ajuda a caçar na escuridão e a sua bússola interna. O nosso Sol é branco, vemos ele amarelo devido à nossa atmosfera. As fotos em que vemos ele amarelo são retocadas para que seja visto como somos acostumados. As unhas e os cabelos não continuam crescendo após a morte. Isso se dá ao fato de que um cadáver não pode produzir novas células. A explicação para isso é que a pele em volta das unhas se desidrata e por isso parecem mais longas. O maior animal que já existiu no mundo foi a baleia azul, medindo quase 34 metros de comprimento e pesando 190 toneladas. Tsumoto Yamaguchi sobreviveu à explosão das duas bombas atômicas. Ela estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançou a primeira bomba. Yamaguchi sobreviveu à explosão e retornou à sua cidade natal, Nagasaki, onde também sobreviveu à segunda bomba lançada, 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945. O Burj Khalifa, em Dubai, é o prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura e 163 andares. Foi inaugurado em 2010. Futuramente, ele deve perder esse posto. Está sendo construído na Arábia Saudita o Jeddah Tower. Ele terá quase 1 km de altura com 167 andares. As obras foram iniciadas em 2013 e atualmente está pausada sem previsão de retorno. O Titanic foi o único transatlântico da história que foi afundado por um iceberg. Em média, uma pessoa anda o equivalente a 3 vezes ao redor da Terra durante a vida. O pássaro mais numeroso do mundo é o Quelea de bico vermelho. Essa espécie é encontrada em algumas regiões da África e estima-se que sua população é de quase 10 bilhões. O maior terremoto já registrado no Brasil ocorreu em 1955, no Mato Grosso, com 6,6 de magnitude na escala Richter. Felizmente, a região onde ocorreu é remota e ninguém se feriu. Os cadernos da cientista e prêmio Nobel Marie Curie
responsável pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, ainda continuam radioativos, mesmo após a sua morte. O longo período de exposição à radiação foi fatal para a cientista, e mesmo assim, mais de um século depois dos experimentos, seus cadernos continuam altamente radioativos. O nome da cidade mais longa do mundo é de uma cidade com pouco mais de 3.000 habitantes, localizada no país de Gales. Bem, eu não vou nem tentar pronunciar esse nome. Ele está aí na tela. E não, isso não é um erro de digitação, esse é o nome da cidade. Consegue pronunciar isso aí? A palavra contém 58 letras. Para quem fala português, isso é praticamente impronunciável. A mulher tem mais costelas do que o homem. Muitas pessoas acreditam que os homens têm menos costelas do que as mulheres, devido à história bíblica de Adão e Eva. No entanto, o ser humano possui 12 costelas de cada lado, 24 ao total, independente do sexo, a não ser quando nascem com costelas a mais ou a menos. Creme dental faz bem para queimaduras. Muitos dos espectadores já devem ter passado por essa experiência na infância. Quando sofríamos algum tipo de queimadura, nossos pais ou avós já vinham com a pasta de dentes na mão para passar no local. Na verdade, essa prática é extremamente perigosa. Pode agravar as lesões da pele e gerar infecções. Outros produtos como manteiga, ovos e pó de café também não devem ser aplicados na queimadura. O ideal é lavar com água e dirigir-se ao pronto-socorro. Você já deve ter ouvido falar que os girassóis seguem o movimento do Sol. Porém, isso também não é verdade. Repare na imagem que o Sol está ao fundo e os girassóis estão de costas para ele. Os girassóis não seguem exatamente o movimento do Sol. Eles apontam para o leste, local onde o Sol nasce. Durante o dia, o Sol vai mudando de posição até se pôr e os girassóis não acompanham esse movimento. Essa aqui é uma clássica, que com certeza já foi falada por muitas gerações. Manga com leite faz mal. Essa é uma das maiores fake news de todos os tempos. Segundo nutricionistas, a combinação é bastante saudável, pois oferece altas doses de vitamina A, B e C, bem como ferro, fósforo e cálcio ao organismo. A muralha da China é o único objeto criado pelo homem visto do espaço. Essa mentira foi por água abaixo em 2004, quando o astronauta chinês Yang Liu declarou que a muralha não era visível do espaço. A NASA anunciou que o que eles achavam que fosse a muralha era, na verdade, um rio entre montanhas. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Será? Todo mundo já ouviu isso. No entanto, essa crença não é verdadeira. As chances são pequenas, mas nada impede que isso aconteça. Por exemplo, todos os anos caem em média 100 raios no Empire State, em Nova York. Em campo aberto, com vegetação rasteira, é mais difícil um raio cair duas vezes no mesmo lugar, mas isso não é regra. Um raio pode sim cair duas vezes no mesmo local, basta ele ser atraído. Você já deve ter ouvido aquela expressão, cego feito morcego. Isso veio da crença de que os morcegos são cegos. Na verdade, isso é mais uma mentira. Os morcegos conseguem enxergar ainda melhor do que muitos mamíferos. Essa crença surgiu devido à sua incrível capacidade de deslocamento por meio da ecolocalização em ambientes totalmente escuros. Porém, os morcegos enxergam perfeitamente bem. A água conduz eletricidade. Essa é uma dúvida muito comum, principalmente porque no nosso dia a dia testemunhamos pessoas levando choques elétricos com os pés molhados, ou, em casos trágicos, de pessoas sendo eletrocutadas durante enchentes, em que há danos à rede elétrica. Dessa forma, é fácil concluirmos que a água conduz eletricidade. Porém, a água destilada 100% pura é um isolante térmico que não conduz eletricidade. O que torna a água condutora elétrica é a presença de sais e outras substâncias como íons, que são dissolvidas nela. Tomar sorvete com a garganta inflamada faz mal. Na verdade, não há nenhuma evidência científica que comprove que tomar sorvete ou qualquer outro alimento gelado piore os sintomas da dor de garganta.
Pelo contrário, em casos agudos de dor de garganta causados pela gripe, tomar sorvete ou outros alimentos gelados podem trazer alívio no tratamento inflamatório, já que eles podem diminuir o inchaço na região afetada. No dia 22 de maio de 1960, o Chile sofreu o terremoto mais forte já registrado na história, com magnitude de 9,5 na escala Richter. Conhecido como Grande Terremoto de Valdívia, liberou energia equivalente a 20.000 bombas atômicas e um tsunami com ondas de quase 25 metros de altura. Estima-se que quase 2.000 pessoas morreram, 3.000 ficaram feridas e mais de 2 milhões de desabrigados. A geografia do país mudou drasticamente. Valdívia, a cidade mais afetada, afundou quase 3 metros. Rios mudaram de curso e um vulcão entrou em erupção. As ondas sísmicas sacudiram o planeta e o fizeram vibrar por vários dias. Mais de 15 horas após o tremor, um enorme tsunami formou-se no oceano, atingindo os Estados Unidos, Havaí, Filipinas e o Japão, que está localizado a mais de 17.000 quilômetros de distância. Ao todo, mais de 200 pessoas morreram devido à onda gigante. O terremoto de 1960 no Chile foi tão forte que vibrou o planeta inteiro por vários dias. Chegou até mesmo a afetar a rotação da Terra, reduzindo os dias em milissegundos. No dia 27 de março de 1964, um terremoto de 9,2 de magnitude na escala Richter sacudiu violentamente o Alasca por quase 4 minutos e meio, tornando-se um dos maiores tremores de terra já registrado. O terremoto teve o epicentro no fundo do oceano, a cerca de 125 quilômetros da cidade de Anchorage, a maior do Alasca. O tremor causou uma série de tsunamis, com ondas de quase 9 metros de altura que devastaram várias cidades costeiras do Alasca, Canadá e Estados Unidos. Ao todo, mais de 130 pessoas morreram, dezenas ficaram desabrigadas. O terremoto foi tão intenso que gerou ondas sísmicas por várias semanas pelo planeta, causando pequenas oscilações na crosta terrestre. O tremor também foi responsável por uma mudança na geografia da região, com áreas se elevando ou afundando em relação ao nível do mar. Uma das consequências mais visíveis foi a formação da ilha de Montage, que emergiu das águas do Golfo do Alasca após o terremoto. No dia 26 de dezembro de 2004, ocorreu um dos maiores e mais devastadores terremotos de todos os tempos, em Sumatra, na Indonésia, com magnitude entre 9,1 e 9,3 na escala Richter. O epicentro ocorreu no Oceano Índico, próximo à ilha de Sumatra, na Indonésia. O tremor foi tão poderoso que foi o equivalente à explosão de 23.000 bombas atômicas. O terremoto causou um enorme tsunami, com ondas de mais de 30 metros de altura, que percorreram rapidamente milhares de quilômetros, causando destruição e mortes ao longo de vários países, muitos deles a milhares de quilômetros de distância do epicentro. Ao todo, mais de 230.000 pessoas morreram, dezenas de milhares ficaram desabrigadas. O tremor foi tão poderoso que alterou levemente o formato do planeta e deslocou o Polo Norte em alguns centímetros. Reduziu também a duração do dia em 6,8 microsegundos. No dia 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um dos terremotos mais poderosos já registrados no país, com magnitude de 9,0 na escala Richter. O epicentro do terremoto foi cerca de 70 km da costa leste do Japão. O terremoto causou danos extensos a prédios, estradas e outras infraestruturas do país. O tsunami que se seguiu após o terremoto foi um dos mais mortais já registrados. As ondas alcançaram 40 metros de altura e varreu várias cidades na costa japonesa. Ao todo, mais de 18.000 pessoas morreram, 130.000 ficaram desabrigadas. Além disso, o tsunami desencadeou o acidente nuclear da usina de Fukushima, considerado um dos mais graves acidentes nucleares
desde Chernobyl. O terremoto foi tão forte que deslocou a costa do Japão e alterou o eixo da Terra entre 10 e 25 centímetros. Foi disparado a maior tragédia enfrentada pelo Japão desde Hiroshima e Nagasaki. No dia 4 de novembro de 1952, um terremoto de 9,0 de magnitude atingiu a península de Kamchatka, na Rússia. Não houve registros de mortes, em grande parte pelo fato de a região ser pouco povoada. No entanto, o tsunami que se formou após o tremor atingiu o Havaí e os Estados Unidos, provocando perdas na ordem de $1 milhão. O tremor foi sentido em toda a península, bem como em outras áreas do extremo oriente russo e no norte do Japão. Vale lembrar que essa lista foi elaborada de acordo com os registros científicos de intensidade dos terremotos, e não com base nos efeitos por eles causados. Em conclusão, os terremotos são eventos naturais e imprevisíveis que podem ter impactos devastadores nas vidas das pessoas. Eles são causados por uma variedade de fatores: movimentação das placas tectônicas e atividade vulcânica. Você gosta de histórias de terror? Histórias que envolvem demônios, possessão, espíritos malignos? No cinema, muitos filmes que abordam esse tema são baseados em fatos reais. Em alguns casos, o contato é feito através de algum objeto, que é usado para fazer a conexão entre o mundo dos vivos e o sobrenatural. Histórias de objetos que trouxeram grandes tragédias para os seus donos são inúmeros, que vão desde problemas de saúde, financeiro e até mesmo a morte. A seguir, mostraremos os 5 objetos mais amaldiçoados do mundo. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, e já deixa aquele like no vídeo. Feito isso, bora lá conferir que objetos são esses. Diferentemente do filme em que a boneca é retratada com feições demoníacas, a Annabelle da realidade é uma típica boneca de pano. Em 1970, uma enfermeira chamada Donna ganhou de presente a boneca de sua mãe. Com o tempo, Donna e sua colega de quarto, Wendy, começaram a notar que a boneca mudava de lugar enquanto elas estavam fora. Além disso, elas começaram a encontrar papéis espalhados pela casa com pedidos de socorro. Em certa ocasião, um amigo delas chamado Lou estava dormindo quando acordou assustado e encontrou a boneca olhando para ele. Depois de conversarem com o médium, Donna foi informada que a boneca estava possuída pelo espírito da menina Annabelle, que havia morrido no prédio que elas moravam. A partir daí, os eventos sobrenaturais se intensificaram. Foi quando o casal Ed e Lorraine Warren foram chamados para o caso. Eles chegaram à conclusão que a boneca estava possuída por um espírito não humano, um demônio. De acordo com os Warrens, o espírito não estava procurando ficar preso na boneca, e sim procurando um hospedeiro humano. Ed e Lorraine Warren trancaram a boneca em uma caixa de vidro, selada com orações e rituais especiais, onde permanece trancada até os dias de hoje. Segundo o folclore judeu, um Dybbuk é um espírito maligno que foi condenado a vagar sem descanso pelos seus pecados. Seu único refúgio é quando se apodera do corpo de suas vítimas. A caixa Dybbuk nada mais é que uma caixa de madeira para vinhos. Dentro dela contém 2 moedas, um castiçal, uma estátua de granito com o nome Shalom em hebraico, 2 mechas de cabelo, um loiro e outro preto, e um botão de rosa seco. A história da caixa remete ao ano de 1938 na Polônia, quando um grupo de mulheres judias, cansada das atrocidades nazistas e em busca de ajuda, elas entraram em contato com uma entidade e tentaram trazê-la para o mundo dos vivos. Ao descobrirem que se tratava de um ser maligno, as mulheres tentaram aprisioná-lo numa caixa, mas não conseguiram. A entidade passou a acompanhá-las durante toda a Segunda Guerra. Foi somente anos depois que uma das mulheres conseguiu aprisionar o espírito dentro da caixa.
A caixa Dybbuk ficou com essa mulher até a sua morte. Após isso, ela foi vendida para um comprador de nome Kevin Menes. A partir daí, a caixa Dybbuk passou nas mãos de várias pessoas e todas elas relataram que coisas estranhas começaram a acontecer em suas vidas. Barulhos e sons estranhos vindo de onde a caixa estava, sombras sinistras se movendo pela casa, objetos quebrando sem explicação, forte cheiro de podre e de urina de gato pelo ambiente, pessoas sadias adoecendo sem explicação. Em 2004, Jason Hexton realizou um ritual de exorcismo e guardou o baú dentro de uma arca de acácia folheada a ouro e a escondeu num lugar desconhecido de todos. Ele fez uma réplica que é exibida em programas de TV e auditório. Em 2013, ele afirmou que a caixa continua escondida e que não está no Museu dos Warrens, como muitos pensam. Criado em 1972 pelo artista Bill Stoneham, o quadro, cujo título em português chama-se As Mãos que Resistem a Ele, foi leiloado no eBay no ano de 2000, ficando conhecido como uma das obras de arte mais assombradas do mundo. De acordo com o casal que comprou o quadro, as imagens na tela se moviam durante a noite e as crianças pintadas no quadro estavam entrando no quarto do seu filho e brigando durante a noite. Foram tiradas fotos mostrando as figuras do quadro se movendo. Todas as pessoas que esteve na presença desse quadro afirmaram sentir fraqueza e mal-estar. Diversas pessoas sentiram a presença de mãos de criança as segurando. O autor do quadro afirmou que tanto o comprador como também o dono da galeria onde ele foi exposto morreram dentro de um ano após terem tido contato com a pintura. Diversas histórias foram surgindo ao longo dos anos, mas não se sabe ao certo se são verdadeiras. O que podemos afirmar é que o quadro por si só já é bastante assustador e misterioso. E aí, teria coragem de ter essa pintura na sua casa? No início do século XVII, um assassino em seu leito de morte lançou uma maldição em seu objeto preferido e desde então, mais de 60 pessoas que sentaram nessa cadeira tiveram mortes misteriosas. Em 1702, Thomas Busby foi condenado à forca pelo assassinato a marteladas do seu sogro. De acordo com a história, como seu último desejo, ele pediu para tomar uma bebida em sua cadeira preferida antes de ser enforcado. Depois, ele amaldiçoou a cadeira para que qualquer pessoa que sentasse nela tivesse uma morte trágica. Busby foi enforcado. Depois teve o corpo cortado em pedaços e mergulhado em piche, antes de ser descartado no lixo. Desde então, todos aqueles que ousaram sentar na cadeira tiveram mortes trágicas, sem explicação. A primeira vítima remonta ao ano de 1894, um limpador de chaminés que sentou na cadeira e no outro dia amanheceu morto. Ao longo dos anos, mais de 60 pessoas morreram. A morte mais misteriosa foi a de um homem que teve um ataque cardíaco fulminante, instante antes de ter sentado na cadeira. A série de mortes só foi interrompida em 1978, quando a cadeira foi doada para um museu, onde permanece até os dias de hoje presa no teto, para que ninguém sente nela. Porém, o mistério continua. As pessoas realmente morreram devido a uma maldição ou apenas foi coincidência? Sem dúvidas, é um dos mais famosos episódios de horror da vida real. O caso é tão famoso que inspirou mais de 25 filmes. Em 1974, na vila de Amityville, em Nova York, 6 pessoas da família DeFeo foram assassinadas enquanto dormiam pelo filho mais velho do casal, Ronald DeFeo, de 23 anos. Em seu confuso depoimento à polícia, Ronald disse que acordava todas as madrugadas às 3 horas da manhã com uma voz dizendo para ele matar toda a sua família. Um ano após os assassinatos em Amityville, a família Lutz mudou-se para o local.
Segundo a família, a casa era assombrada por aparições de espíritos, demônios e vozes sinistras que ecoavam nos cômodos, lodo negro saindo das paredes e crucifixos invertidos. Em menos de um mês, os Lutz abandonaram a casa, deixando tudo para trás e nunca mais voltaram. Embora os Lutz garantam que os relatos são reais e verdadeiros, o advogado de Ronald afirmou que tudo não passou de uma farsa que foi inventada por Ronald para tentar uma diminuição na pena e da família Lutz para tentar ganhar dinheiro. No entanto, em entrevista à CNN em 2005, Lorraine Warren disse que sentiu uma presença maligna na casa e o que aconteceu ali foi a personificação do mal. Você teria coragem de passar umas férias na residência em Amityville? E aí, você acredita que esses objetos são realmente amaldiçoados ou são apenas histórias inventadas e jogadas de marketing para atrair a atenção do público? Independente em que acreditamos, as histórias mostram que muitas pessoas tiveram as suas vidas afetadas por conta desses objetos. A história da humanidade sempre foi marcada por doenças que atingiram a sociedade em diferentes períodos de tempo e deixaram marcas pela enorme quantidade de mortos. Doenças como o sarampo, febre amarela, tuberculose, cólera, peste bubônica são tragédias que marcaram a humanidade. No vídeo a seguir, conheceremos mais 5 grandes pandemias que, de acordo com a ciência, estão entre aquelas que mais mataram ao longo da história. No século XIX, um surto de cólera matou quase 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Causada pela bactéria Vibrio cholerico, a cólera é uma doença infecto-contagiosa do intestino delgado. A sua transmissão é feita através de água e alimentos contaminados pelas fezes. O principal sintoma é a diarreia, acompanhada por vômito e, em poucas horas, a perca excessiva de água, em alguns casos 1 a 2 litros por hora, pode resultar em uma grave desidratação, queda expressiva da pressão arterial, insuficiência renal, coma e, consequentemente, a morte. Embora seja rara, a cólera ainda existe no Brasil e no mundo, especialmente em alguns países subdesenvolvidos. No Iêmen, em 2019, um surto de cólera matou mais de 40 mil pessoas. De acordo com a OMS, a doença ainda é considerada uma pandemia. A varíola matou mais de 300 milhões de pessoas ao longo dos séculos. Seus sintomas incluíam febre, dor de cabeça, erupções na garganta, boca e rosto. Em estágios mais avançados, causava cegueira e morte. A varíola era causada pelo vírus ortopoxvirus e transmitida pelo ar, contato direto com pessoas infectadas e objetos contaminados. A varíola foi uma doença que afetou o planeta por mais de 3.000 anos. Algumas pessoas famosas que foram infectadas por esse vírus foram o faraó Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei da França Luís XV. Segundo a OMS, a doença foi erradicada em 1980, depois de uma maciça campanha de vacinação. Desde que foi descoberta em 1981, a AIDS é considerada uma pandemia pela OMS. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas tenham morrido pela doença. Já naquele ano, os médicos notaram um aumento de mortes por doenças consideradas curáveis, como a pneumonia, e o aparecimento inexplicável de câncer em pessoas aparentemente saudáveis. Exames mais detalhados feitos nesses pacientes mostrou que o seu sistema imunológico havia entrado em colapso, por algum motivo ainda desconhecido. Foi somente em 1983 que a ciência descobriu que a doença era causada pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida, sigla em inglês para AIDS. Desde então, milhões de pessoas foram mortas pela doença, dentre elas, muitos artistas e pessoas famosas. O vírus HIV é transmitido através de sangue e sêmen contaminado, por meio de relações sexuais, agulhas e transfusões de sangue. Também existe a possibilidade que a transmissão ocorra durante a gravidez, passando de mãe para filho.
Só em 2021, no mundo inteiro, houve mais de 1,5 milhão de casos, com 650 mil mortos. Atualmente a AIDS não tem cura, mas os coquetéis anti-AIDS evitam que o vírus se multiplique e comprometa o sistema imunológico do paciente, concedendo-lhe um maior tempo de vida. Entre janeiro de 1918 a dezembro de 1920, mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas, um terço da população mundial na época, que era de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Destas, entre 50 e 100 milhões morreram. Apesar de ser chamada de gripe espanhola, a origem do vírus pode ter vindo do interior dos Estados Unidos e foi parar na Europa devido aos soldados americanos que foram lutar na guerra. Causadas por uma mutação do vírus da gripe, que deu origem ao H1N1, a gripe espanhola tinha sintomas parecidos com as do Covid-19: febre, falta de ar, pneumonia, dor de cabeça e cansaço crônico. A transmissão se dava pelo ar, gotículas de espirro e tosse, beijo, aglomerações e toques em superfícies contaminadas. Na época também foram adotadas medidas de distanciamento social e o uso contínuo de máscaras, a fim de conter o avanço da doença que não tinha cura ou vacinas disponíveis. No Brasil, calcula-se que a doença vitimou entre 30 a 300 mil pessoas. A doença desapareceu repentinamente em meados de 1920, não tendo sido registrados mais casos desde então. Foi como ficou conhecido o surto de peste bubônica que atingiu a Europa entre os anos de 1347 a 1353. A doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, encontrada em roedores. Essa bactéria era transmitida para os seres humanos através de ratos e suas pulgas. A partir daí, a transmissão se dava através das secreções e por vias respiratórias. Seus sintomas incluíam inchaço dos gânglios linfáticos, virilha, axilas e pescoço, além de calafrios, dores de cabeça e musculares, bem como manchas negras espalhadas pelo corpo. A doença assolou a Europa, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 550 para 350 milhões de pessoas. A peste bubônica é considerada a pior pandemia da história da humanidade, por diversos motivos. A alta taxa de transmissibilidade, a quantidade de mortos num curto período de tempo, bem como a população mundial da época, que era relativamente pequena em comparação com a de hoje. Estima-se que ela tenha eliminado um terço da população mundial. Todos os anos, as autoridades registram casos de pessoas que simplesmente sumiram, desapareceram sem deixar vestígios. No vídeo de hoje, iremos explorar alguns dos desaparecimentos mais misteriosos da história, que ainda confundem as autoridades e os especialistas no assunto. O desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines. Considerado um dos maiores mistérios da aviação comercial, o Boeing desapareceu no dia 8 de março de 2014, com quase 240 pessoas a bordo. O Boeing partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. 38 minutos depois da decolagem, perdeu totalmente o contato com a torre de controle. Desde então, o caso permanece repleto de teorias da conspiração e poucas evidências concretas do que realmente aconteceu com o voo vieram à tona. As buscas duraram mais de 4 anos, numa área de mais de 120 mil km², envolveram diversos países, satélites, navios e milhões de dólares foram gastos. Apesar de todo o esforço, o mundo segue sem saber o que realmente aconteceu com o voo da Malásia e os seus passageiros. Algumas teorias surgiram ao longo dos anos para tentar explicar esse misterioso desaparecimento, como atentado terrorista, suicídio do piloto, pouso numa base secreta dos Estados Unidos, abdução alienígena. Ainda outros afirmam que eles atravessaram um portal dimensional e foram teletransportados para outra dimensão. Embora tenha sido encontrado algumas partes da fuselagem espalhadas por diversos países,
mas nada de caixa preta, passageiros ou qualquer vestígio do que realmente aconteceu com o avião e os seus passageiros. Um mistério que perdura até os dias de hoje. E você? O que acha que realmente aconteceu com o avião e os seus passageiros? O desaparecimento da tripulação do Mary Celeste. No dia 5 de novembro de 1872, o veleiro Mary Celeste deixou o porto de Nova York com destino a Gênova, na Itália, com 10 ocupantes a bordo, 7 marinheiros experientes, o capitão Benjamin Briggs, sua esposa e sua filha de 2 anos de idade. No dia 4 de dezembro, quase um mês depois, David Morehouse estava navegando em seu navio quando ele e sua tripulação avistaram o Mary Celeste, navegando de forma estranha, a todo vapor. Ao chegarem a bordo, o capitão e seus homens não encontraram nenhuma pessoa. Havia suprimento de comida para 6 meses que ainda estava intacto. Não havia sinais de luta e toda a carga do veleiro estava intocada. Não havia corpos, não havia sangue. As pessoas que estavam a bordo do Mary Celeste simplesmente desapareceram. Ao longo dos anos, várias teorias foram levantadas para explicar o desaparecimento das pessoas, como fantasma, piratas, abdução alienígena, ataque de lula gigante. O fato é que, até hoje, os tripulantes nunca mais foram encontrados e não se sabe o que realmente aconteceu com elas. Um caso típico de navio fantasma. E você, o que acha que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste? O desaparecimento de Percy Harrison Fawcett. Coronel Fawcett, como era chamado, desapareceu na selva amazônica em busca da cidade perdida chamada Z. Contos de uma antiga civilização com altas torres que emitiam luzes estranhas sempre fascinavam o explorador. Depois de fazer várias descobertas e anos se preparando, em 1925, Fawcett, seu filho Jack e seu amigo Himmele partiram para a tão sonhada expedição em busca da misteriosa Cidade Z. Segundo ele, essa cidade teria sido criada pelos descendentes da lendária Atlântida. Depois de saírem de Cuiabá, com destino à selva amazônica, todos desapareceram sem deixar vestígios. Alguns anos depois, um cidadão suíço relatou ter encontrado Fawcett, já um homem idoso. Organizaram-se então outra expedição com várias pessoas até o local, onde o suíço disse ter avistado Fawcett. Nunca mais se ouviram falar nem desse suíço, nem de sua equipe de exploradores. Todos sumiram misteriosamente, assim como Fawcett. E até hoje, isso é um mistério que continua sem solução. Anos depois, essa história serviu de inspiração para que George Lucas e Steven Spielberg criassem o personagem Indiana Jones. Esse certamente é o caso mais sinistro dessa lista, o desaparecimento das 5 crianças da família Soder. No dia 24 de dezembro de 1945, 5 filhos do casal Soder pediram aos pais para ficarem acordados brincando com seus brinquedos. Os pais concordaram e foram dormir. A partir daí, começou uma série de eventos bem estranhos. O telefone tocou perguntando por alguém desconhecido. Quando a mãe informou que não conhecia, a voz do outro lado da linha deu risadas e desligou o telefone imediatamente. Ao voltar para a cama, a mãe notou que alguém havia fechado todas as persianas, destrancado todas as portas e acendido todas as luzes da casa. Mais tarde, naquela mesma noite, ouviram sons de bola no telhado e, por fim, acordaram com a casa em chamas. O casal e 4 das 9 crianças conseguiram sair da casa. As outras 5, que pediram para ficarem acordadas brincando, sumiram sem deixar rastros. Após o ocorrido, nem os bombeiros, perícia e polícia encontraram nenhum corpo e nem vestígio deles. Em 1968, a família recebeu uma foto de um dos filhos que supostamente teria morrido no incêndio. Imediatamente a família enviaram um detetive ao local, porém nunca mais os Soders tiveram notícias dele.
Outros eventos bizarros também ocorreram nesse caso, como sumiço das escadas, carros que não ligavam, estranhos rondando a casa um dia antes do incêndio e a árvore de Natal ligada, mesmo com a casa em chamas. E até hoje, o desaparecimento das 5 crianças Solders continua sem solução. Esses são apenas alguns exemplos de desaparecimento de pessoas que permanecem sem solução até os dias de hoje.